Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 10. Graça e paz da parte do nosso Deus nessa manhã. Que Deus te abençoe, guie a sua vida, abençoe a sua família e a sua trajetória no decorrer desse dia e de toda a nossa vida. Estamos agradecidos a Deus por mais um dia, por mais uma manhã. E estamos aqui estudando uma parte da Bíblia. Queremos que ela nos alimente, nos norteie e nos fortaleça. E o que lemos nesse momento aqui é para a tua vida, é para a nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Se porventura o dia de hoje lhe assusta, lhe traz ansiedade, a preocupação, é o que o Senhor está falando para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se você já tem amanhecido e tem se sentido cansado, fraco para lidar com situações, no dia de hoje Ele está dizendo, eu posso te fortalecer, se coloque nas minhas mãos, eu posso abençoar a tua vida e fazer com que você alcance os resultados necessários para a sua caminhada. Portanto, é momento para que nós renovemos as nossas forças no Senhor e sigamos no dia de hoje confiantes que alcançaremos a vitória no nome dEle. Estamos estudando aqui as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, e nessa manhã nós iremos estudar a segunda carta, o capítulo 10, o verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. O nosso Deus, Ele sempre buscou homens e mulheres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para que pudessem ser seus porta-vozes, a nação de Israel, a igreja que estava aqui nessa terra. Quando Adão e Eva romperam e pecaram, houve uma separação e Deus não mais fisicamente, pessoalmente, falava com seus filhos. E houve uma necessidade então de Deus chamar homens e muitas vezes até mulheres para que fossem seus porta-vozes, comunicar a sua vontade aos seres humanos. Esses homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus, eles desempenharam um papel fundamental quando se trata da nação de Israel. E eles falaram aquilo que Deus tinha colocado nos seus corações. Isso muitas vezes através de sonhos e visões. Os anjos desceram, comunicaram as suas verdades e eles então comunicaram à nação de Israel o que Deus gostaria que eles pudessem viver. Essas verdades perpetuaram no decorrer do tempo e chegou até as nossas mãos no dia de hoje. Não apenas serviu para aquele período, mas também serve para nós nos momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando essas mensagens mexia com alguém, tratava de problemas particulares e muitas vezes até pessoal da nação ou das pessoas, muitos deles se enfureciam, ficavam chateados, muitos se revoltavam, muitos não aceitavam aquelas palavras. Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus Cristo veio revelar a vontade do Pai. Jesus veio dizer para a nação de Israel e para nós nos dias de hoje quem é o nosso Deus, o que Deus espera de cada um de nós. E através da pessoa de Jesus Cristo nós podemos entender o que Deus planeja e sonha para a nossa vida, para que nós possamos ser restaurados e um dia nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Porém, para a nação de Israel, quando Jesus então colocou os seus pés nessa terra, eles não esperavam que Jesus falasse as palavras que ele disse. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eles estavam vivendo sobre o jugo romano e, consequentemente, esperava que o Messias viesse para poder trazer libertação. Mas o Messias estava dizendo que as pessoas deveriam segui-lo, aprender dele, porque ele iria levá-los a entender o caminho que conduzia à salvação. E eles então rejeitaram a Jesus Cristo. A prova é clara que nós podemos olhar para a palavra de Deus e vermos que Jesus Cristo foi crucificado. Eles não receberam a Jesus. Se cumpriu o que o profeta Isaías fala no seu livro, capítulo 6, o verso 9. Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebeis. Jesus, portanto, veio para o que era seus e não receberam. Agora cito São João, capítulo 1, o verso 11. Nós podemos compreender perfeitamente que aquela nação e aquelas pessoas, eles não tinham aprendido da palavra de Deus.
Se eles tivessem ouvido os seus profetas, consequentemente, quando Jesus Cristo veio, eles teriam recebido a Jesus, teriam sido salvos. Mas pelo fato de não terem ouvido os profetas, não terem bebido da fonte limpa, não terem se alimentado da palavra de Deus, quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, eles imaginavam um outro Messias e, consequentemente, acabaram matando o Messias que veio salvar as suas vidas dos seus pecados. O apóstolo Paulo não viveu experiência diferente. Ele teve que apresentar as suas credenciais como um apóstolo de Cristo, como um apóstolo verdadeiro. No período que o apóstolo Paulo escrevia suas cartas à igreja de Coríntios, muitos outros passavam e eram falsos, se dizendo como sendo verdadeiros. E nós já podemos ver aqui nos capítulos anteriores o apóstolo Paulo falando de uma carta referencial, de referência. E você pode ver aqui agora no capítulo 10, no verso 7, ele defendendo as suas credenciais, ele fala: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. O apóstolo Paulo, logo no começo, ele começa falando: bom, observai o que é evidente. É impossível alguém estar em Cristo e não produzir os frutos do Espírito Santo, não ser uma nova criatura. É impossível alguém ter se submetido à vontade de Deus e ao poder do Espírito Santo e não ser transformado como Deus espera que esse ser humano possa ser. Todo aquele que se coloca nas mãos de Deus, crucificando o seu eu, o Espírito Santo o abraça, o aceita, o recebe, o molda e o leva a um processo de santificação para que ele receba a salvação em Jesus Cristo. Ele não aceitava a ideia de ser confundido como um falso apóstolo, como um falso ministro de Cristo. Ele estava dizendo ali para a igreja de Coríntios: olha as marcas que estão em mim. É evidente que, de fato, eu sigo ao Senhor Jesus. No livro de Efésios, ele mesmo fala que ele já estava revestido com a armadura de Deus. As suas marcas físicas e os frutos que ele produzia na sua vida eram frutos de alguém que estava conectado com a pessoa de Jesus Cristo. Se alguém não estivesse em Cristo, jamais poderia produzir os frutos da humildade, da mansidão, do amor, do perdão, da aceitação daqueles que eram mais fracos, que ele conseguia ver na sua vida e esperava que a igreja de Coríntios também pudesse entender que eles deveriam viver dessa forma. O apóstolo Paulo foi acusado, como você pode ver no capítulo 10, no verso 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Eram as acusações que aquela igreja trazia sobre a pessoa do apóstolo Paulo. O intuito era tamanho de destruir a liderança do apóstolo Paulo, a sua influência sobre a igreja, que eles falaram até da aparência física do apóstolo Paulo. E as cartas do quarto século declaravam de fato que o apóstolo Paulo tinha uma estatura baixa, curvado, possivelmente devido aos constantes castigos físicos que ele tinha recebido, como cita 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25. E além de calvo, ele tinha as coxas tortas. No entanto, há uma descrição dizendo que ele era cheio de graça e tinha olhos cativantes de amor, nobreza e zelo pela pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, nós encontramos essas referências com respeito à pessoa do apóstolo Paulo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 1, ele mesmo reafirma que a sua aparência não impressionava. E nós podemos ver que o intuito, de fato, daqueles opositores era destruir a influência e a liderança do apóstolo Paulo sobre aquela igreja. Ao ponto que eles mesmos falaram que a sua pregação era desprezível. E eu confesso a você, quando estudo a palavra de Deus, olhando aqui a escrita do apóstolo Paulo, são palavras que nós não conseguimos entender que não seja inspirada pelo poder do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro fala que muitos iriam deturpar as suas palavras. E nós podemos ver que para que nós possamos entender as palavras do apóstolo Paulo é necessário pedir a Deus, clamar ao Senhor, nos humilharmos diante de Deus e pedirmos para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, porque entendemos
que a sua linguagem é uma linguagem nobre, é uma linguagem seleta, é uma linguagem ímpar, que nós não encontramos nas outras cartas, em outros livros. Mas entendemos aqui que aquele grupo de pessoas, de opositores, tinha como objetivo destruir a sua liderança. Irmãos, amigos, Jesus se valeu sim de homens e de mulheres para que fossem seus porta-vozes aqui nessa terra. Mas Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, Ele mesmo nos advertiu falando: veja que ninguém vos engane, porque nos últimos dias virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e muitos falsos profetas se levantariam. Nós podemos ver isso no livro de Mateus capítulo 24, verso 24 e verso 25. O próprio apóstolo Paulo teve que lidar nos seus dias com esse problema. E tenho certeza que nos dias em que nós estamos vivendo, muitos falsos profetas têm se levantado e têm contrariado a palavra de Deus, têm ensinado mentira como se fosse verdade e muitas pessoas têm acreditado nessas mentiras como se fosse verdade. Mas nessa manhã, mais uma vez quero reafirmar com você o nosso compromisso que temos de estudarmos a palavra de Deus. Nós precisamos ter um referencial, a prova dos 9 fora. A Bíblia fala: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. É necessário averiguarmos como os bereanos faziam com a palavra de Deus. É necessário a cada dia nos alimentarmos da palavra do Senhor e deixarmos que ela conduza a nossa vida. É necessário compararmos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, uma parte aqui, outra parte ali. Isso, nos submetermos ao poder do Espírito Santo, orarmos, pedirmos a Deus sabedoria para que nós possamos entender o que está escrito na sua palavra. Porque entendemos, não é um livro humano, não é um livro comum, é a palavra de Deus. Somente sendo conduzidos por Ele é que iremos entender as suas verdades. Portanto, eu peço a Deus nessa manhã que abençoe a nossa vida, a nossa caminhada e nos ajude que nos capítulos finais da história do planeta Terra que estamos vivendo, nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, conduzidos pelo Santo Espírito, para que nós possamos alcançar a vitória. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos nessa manhã, guia a nossa vida, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.